hoje, o pessoal da Alto Uruguai, a Mariane e o Elton, para quem não se lembra, o Elton teve aqui nas primeiras reuniões, o biólogo. Hoje ela vai estar apresentando aqui para a gente o resultado daquele trabalho das oficinas que foram apresentados pelos senhores. Logicamente que nós batemos uma conferência, né? A Mariane fez lá hoje, ela nos apresentou, nós batemos uma conferência daquelas potencialidades e deficiências que foi explanado para a gente aqui, grupo a grupo. Então eu pediria, hoje ela vai apresentar para vocês. Logicamente que ela pôs os nomes técnicos, assim eu poderia dizer, né? Alguma coisa que a gente queria encaminhar, mas tem um nome técnico do qual a empresa tem expertise para tal. Eu peço, isso aí vai estar no ar amanhã já, acho que já vou estar passando para vocês no e-mail de cada um de vocês. Eu pediria para que cada grupo lesse, independente de qualquer coisa, porque quem faz ao vivo às vezes né, Mariana? Então, se tiver alguma coisa, que vocês nos devolvam com esse feedback para que a gente possa fazer esse acréscimo. Ok, gente? E logicamente deixar bem claro que o que foi discutido pelas oficinas não são bem propriamente dito a proposta final, que essa também poderá ser feita posteriormente por e-mail, a gente está aceitando, porque a gente está inclusive compilando esse tipo de coisa. Vai antecipando e vai nos ajudando a não chegar no dia e transformar num grande monstro esse conjunto de propostas. Ok, gente? Então eu passo aqui para a Mariana e ao final, se tiver perguntas, fiquem à vontade. Obrigado. Boa noite, prazer revê-los. Da última vez que eu estive aqui, a gente fez a finalização daquelas oficinas, foi o último momento de debate, de exposição dos grupos. Eu falei que a gente iria compilar tudo que foi colocado, a gente iria compilar aquelas apresentações que foram expostas aqui e o que foi dito posteriormente também por representantes de cada grupo e pelo debate coletivo geral. A intenção aqui hoje, então, é apresentar esse resultado compilado. Mais importante do que apresentar aqui, isso vai ficar disponível para vocês, então eu peço, por gentileza, que cada representante de cada grupo, ou o grupo inteiro no geral, tenha uma olhada se tudo que foi dito está contemplado, se está aparecendo aqui. E a partir disso, depois das oficinas e até durante as oficinas, os delegados entraram em contato tentando com algumas dúvidas e querendo sanar algumas dúvidas a respeito de o que foi colocado aqui. A gente levantou deficiências, potencialidades, como fazer isso valer? Como fazer isso entrar no plano? Como vai ser contemplado? No que isso se transforma? Qual o objetivo da gente apontar aqui deficiências e potencialidades para 5 eixos diversos? Então a gente compilou isso, a gente se debruçou em cima, toda a equipe, biólogo, engenheiro ambiental, advogado, enfim, toda aquela equipe que já vem trabalhando desde o diagnóstico, para entender os pormenores do que foi levantado aqui, estudar a viabilidade de aplicação dessa revisão do plano diretor, melhoria do que foi colocado como potencialidade, tentar resolver o que foi colocado como deficiência, de alguma forma, buscar os dispositivos legais para isso, principalmente normativas federais, Código Florestal, Estatuto da Cidade, todas essas normativas federais que nos amparam nessa revisão, principalmente o Estatuto da Cidade. E então, entendendo, a gente conseguiu entender um pouco do que era visto para cada eixo e apresentar um plano de ação, o plano do prognóstico, um plano de ação, para servir como uma espécie de roteiro depois, quando a gente chegar no momento de tomada de decisão. Eu entendo que esse momento aqui agora é o start de passagem do levantamento para as propostas. Então aqui a gente está elaborando um roteiro de como lidar com essas propostas, como trazer tudo que foi levantado aqui por vocês, que eu tenho que reforçar, foi uma discussão riquíssima, a gente realmente achou uma discussão riquíssima, os resultados gerados, vocês vão ver aqui que geraram um prognóstico, um plano de ação muito qualificado, na minha opinião, na opinião de toda a equipe técnica. Então a intenção aqui é apresentar uma espécie de roteiro, um prognóstico, um plano de ação, que a gente conseguiu enxergar a partir daquilo que vocês colocaram, apresentar para vocês verem se está de acordo, se os anseios, se as deficiências levantadas estão contemplados nesse nosso roteiro, para daqui a gente conseguir partir para
já planejar a nossa vinhedo do futuro que a gente pensa para o vinhedo nos próximos anos, já começar a trabalhar em cima de uma ideia de alteração mesmo do plano diretor vigente atualmente, que é o nosso grande objetivo aqui, né? Antes de passar de fato para essa revisão dessas colocações, eu queria fazer alguns esclarecimentos sobre as próximas etapas, porque aquele plano de trabalho inicial, ele já foi muito e já foi já está um pouco defasado, principalmente em relação ao cronograma, como vocês bem sabem. Então, revisar, também teve muitas dúvidas que chegaram até nós a respeito de como seriam as próximas etapas, como a gente vai trabalhar agora com os resultados das oficinas, como vai ser a elaboração, trazer isso aqui para vocês, esse processo de discussão com vocês. Então, repassar um pouco esse roteiro a partir de agora e o novo cronograma dessas próximas etapas até a gente chegar no nosso grande objetivo. Daí depois, então, eu vou fazer um resumo dos apontamentos. Eu vou tentar ser muito breve, porque eu sei que vocês já devem estar cansados de deficiências, potencialidades de eixo, então eu vou tentar ser muito breve no que já foi apresentado aqui, até porque já foi apresentado por cada um dos grupos, e abordar mais a questão do plano de ação, do prognóstico. Em relação às próximas etapas, após essa oficina comunitária, a gente levou um mês para a realização dessas oficinas. Ela aconteceu no mês de fevereiro, inteiro praticamente. Depois dessas oficinas, a gente então começa a construir esse plano de ação, esse roteiro de intervenções a partir de agora, que a gente vai denominar plano de ação participativo, porque a gente vai trazer para vocês e deixar um tempo em aberto para qualquer contribuição. Aliás, seria necessário e muito contribuinte para o final, vocês se reunirem, representa aqui bairros específicos, que se reunissem com a população desse bairro, apresentassem os resultados das oficinas, que eu acho que foram riquíssimos, esse plano de ação que foi modelado, que foi esboçado nesse primeiro momento, e que nos enviasse qualquer sugestão, qualquer apontamento posterior, por e-mail, para nós, para o grupo técnico da Secretaria, pelos canais que estão aí disponíveis. Feito esse plano de ação, deixado à disposição, debatido, a gente já começa a trabalhar em propostas iniciais, que seria a próxima etapa. O que está marcado em verde são aquelas etapas que demandam um estudo mais técnico entre a nossa equipe, a elaboração de um produto que chega até vocês, como está acontecendo com esse plano de ação, como aconteceu com o diagnóstico, como vai acontecer com as propostas e material cartográfico inicial. O que está marcado em rosa é aquilo que é um amplo debate, assim como foram as oficinas. Então, esse plano de ação pactuado vai nos dar um roteiro para começar essas propostas vão ser trazidas para vocês, amplamente debatidas. A gente pensa aí novamente uma reserva de várias semanas para debate, assim como foram com as oficinas, para depois uma redação de alteração, conforme os debates aqui ocorridos, uma discussão final, uma redação final de uma proposta, para isso ser levada para amplas discussões públicas, audiências, conferências, debates autorizados, enfim, até a gente chegar numa sistematização de todas as contribuições possíveis para um produto final. Espacializando isso cronologicamente, então agora, com o término dessas oficinas, com o término de fevereiro, a gente começou a compilar esses resultados das oficinas, gerar esse roteiro de plano de ação. A gente pretende deixar ele disponível aqui e aceitar contribuições até uma redação de proposta de fato, apresentar essa proposta mais ao final de março e deixar o mês de abril para discussões a respeito dessa proposta. E depois, cerca de uma semana para a sistematização das contribuições e novas discussões amplas com toda a sociedade, com ampla divulgação. Tem alguma dúvida quanto às etapas, quanto aos próximos passos, quanto a prazos? Em relação aos eixos, a gente vai apresentar eixo por eixo o que foi colocado pelo grupo que debateu, as contribuições adversas que tiveram pelo coletivo depois e o plano de ação que foi rebatido dessas colocações.
pelo eixo de mobilidade e transporte, que foi o grupo 1, foram respondidas aquelas 3 questões que a gente suscitou aqui para gerar um debate inicial. E no grupo 1, por exemplo, que trata da mobilidade, foi respondido sobre o que seria a realização de trajetos em vinhedo com praticidade e segurança, como seria uma vinheta em que as pessoas andassem mais a pé, e a terceira questão a respeito do transporte coletivo, como seria um transporte coletivo que aumentaria a atratividade do transporte coletivo. E o grupo apresentou aqui todas as suas deliberações que focaram principalmente na racionalização do transporte coletivo e melhorias de calçada, padronização, iluminação pública, arborização, segurança e a apresentação dos potenciais deficiências que foi colocado pela apresentação do grupo aqui na frente e preenchido naquela apresentação que foi entregue a nós. Foram listados então potenciais deficiências relativas à mobilidade urbana, que passaram desde a questão do pedágio. O pedágio apareceu tanto como um potencial como uma deficiência, potencial de implantação do pedágio interno ao município para evitar essa fuga, foi colocado como deficiência a própria fuga do pedágio, esse trânsito interno ao município que tem. Foram apontadas como deficiências algumas questões pontuais, viárias, alguns acessos, principalmente ao bairro Capela, saída do Vale Verde, enfim, algumas questões pontuais, questão dos pontos de ônibus também foi colocado como deficiência, como potenciais a padronização das calçadas. Aliás, a questão das calçadas apareceu em vários grupos, apareceu no grupo 3 também, a questão da padronização das calçadas, padronização e regulamentação da carga e descarga, foi uma questão que foi colocada também. Estacionamento no entorno da área central, aumento das linhas de transporte público, chegando inclusive a residenciais mais afastados, disponibilidade de horário e frota de qualidade e interatividade. Isso foi colocado pelo grupo. Aliás, se eu quiser fazer alguma colocação, complementação sobre o que foi discutido pelo grupo ou que foi apontado aqui na frente depois, fiquem à vontade. Quando isso foi apresentado a vocês, no debate coletivo, foram geradas algumas questões a respeito do terminal rodoviário, questão de localização e congruência com ciclovias, uma maior integração com outros modais de transporte, até como incentivo ao uso do transporte coletivo. Aliás, a gente achou uma questão muito pertinente, muito bem colocada, essa questão da integração com os demais modais. Em relação ao transporte público, quanto ao tipo de combustível utilizado, tentar meios mais energeticamente eficientes e ambientalmente sustentáveis. E a questão das calçadas e propriedade privada. A gente foi colocado essa carência da acessibilidade. A gente entende que seja necessário seguir a padronização da NBR 9050, a padronização de calçadas. Isso foi o que foi discutido pelo grupo, o que foi trazido aqui, o que foi entregue, foi preenchido naquela ficha que foi entregue, o que foi levantado posteriormente, vocês imagino que estão lembrados disso. E o plano de ação subsequente, a gente tentou entender essas questões colocadas, a gente tentou pensar no contexto macro de plano diretor, como lidar com isso, com o plano diretor, e a gente buscou as normativas disponíveis e trouxe aqui um plano de ação para tentar suprir as deficiências ou melhorar as potencialidades colocadas. A primeira ação colocada, a primeira questão colocada em um plano de ação para a mobilidade aqui é a institucionalização do plano de mobilidade que já está sendo elaborado. Está sendo elaborado concomitantemente ao plano diretor, e isso é ótimo. A recomendação que é feita pelo Ministério das Cidades para todas as cidades é que o planejamento seja feito de forma concomitante, e aqui a gente está conseguindo isso com o plano de mobilidade, inclusive muitas questões que foram colocadas pelo grupo de mobilidade, elas estão sendo contempladas já pelo plano diretor de mobilidade urbana que está em elaboração. Então, a gente entende que dentro do plano diretor, como provavelmente ele vai ser aprovado posteriormente ao plano de mobilidade urbana, devem constar todas as diretrizes colocadas pelo plano de mobilidade urbana dentro do plano diretor, para fazer valer e reforçar a
institucionalização desse plano. As ações seguintes, a maioria já estão contempladas pelo plano de mobilidade, já foram propostas, já estão sendo debatidas em audiência, pelo que a gente viu de como anda o processo de elaboração do plano de mobilidade, mas muitas coincidem aqui com o que a gente colocou como ação, como um plano de ação para esse eixo. Foi comentada a questão da utilização de pavimentação permeável nas vias em que isso seja possível, e a gente entende que seja possível a pavimentação permeável em vias locais de menor movimento, principalmente em loteamentos novos, e o plano de mobilidade vai trazer uma hierarquização viária, que vai constar também no plano diretor em forma de anexo. Essa hierarquização viária vai estabelecer vias arteriais, coletoras locais, e para as vias locais fica aí a diretriz de utilização de pavimentação permeável sempre que possível. Através do plano de mobilidade também vai ser definida uma rede cicloviária, que também pode constar no plano diretor através de anexo, e essa rede cicloviária a gente pensa em estabelecer a diretriz para que ela seja realizada a curto, médio e longo prazo, trechos de realização em prazos diferenciados, conforme a dificuldade, conforme o próprio traçado da rede. A questão das calçadas, que foi muito discutida aqui, que foi muito colocada, não só pelo grupo de mobilidade, a gente entende que não é nem questão de vontade do município, tem que ter uma obrigatoriedade de seguir a normativa NBR 9050, a NBNT, que trata da acessibilidade desde um espaço como esse até calçadas, vias públicas. E uma das ações que a gente colocou, inclusive, é a elaboração de um guia municipal de calçadas, mas esse guia já está em elaboração, pelo que a gente teve informações na prefeitura, esse guia já está em elaboração, e nesse guia pode e deve constar as normativas da NBR 9050, e esse guia tem que ser observado no momento de aprovação de qualquer construção nova ou reforma. Quando passar pela aprovação da prefeitura, tem que ser observado se as diretrizes desse guia de calçadas foram cumpridas na íntegra, para daí conseguir a liberação do projeto. E a fixação, através do plano, acho que seria interessantíssima a fixação, através do plano de mobilidade, de um prazo periódico para a realização das pesquisas origem-destino. As pesquisas origem-destino fazem parte da elaboração de um plano de mobilidade urbana, elas estudam a massa de deslocamento das pessoas dentro do território, o território é separado por regiões, e é levantado o padrão de deslocamento que é feito, as regiões geralmente convergem para o centro, então de onde as pessoas vêm até o centro, o tipo de modal que é utilizado, a motivação da viagem. Essa pesquisa permite um planejamento mais simples da mobilidade e a revisão do plano daqui a 10 anos, assim como vocês vão ver que aparece em outros eixos também essa pesquisa, porque ela pode permitir diversas diretrizes de planejamento da gestão pública municipal, inclusive a colocação no território de serviços públicos, escolas, postos de saúde, pode ser entendida, pode ser percebida a necessidade através dessa pesquisa. Mas o foco original dela é a mobilidade urbana, por isso ela aparece como uma ação nesse eixo. A gente entende também que para conseguir atender os anseios que foram colocados aqui pelo Grupo 1, a necessidade de criação de um canal ou aplicativo que tenha uma divulgação dos itinerários, dos horários dos ônibus, as linhas disponíveis, os dias da semana disponíveis, e até através desse canal possibilitar uma consulta de opinião pública dos usuários do transporte coletivo, para conseguir assim, sempre manter um padrão de prestação de serviço, uma exigência da prestação de serviço. Enfim, esse próprio canal, além de informar, ele pode coletar informações dos usuários do transporte coletivo. Foi colocado também, para tentar suprir aquilo que foi levantado durante as oficinas, a ação de definir dentro do plano diretor a obrigatoriedade de manter atualizados e disponíveis à Prefeitura Municipal os dados sobre o IPK. O IPK é o índice por quilômetro rodado do transporte coletivo, as empresas têm que ter isso, porque enquanto é feita a gestão você tem a quantidade de pessoas que estão andando,
número de pagantes, o dinheiro que está entrando, e você consegue distribuir isso pelo quilômetro rodado da linha. Isso permite depois alteração de tarifa, fiscalização do serviço prestado, depois tem que passar por um processo de renovação da regulamentação e pode ser cobrada a diminuição desse IPK. Elaboração do estudo para implantação do pedágio dentro do município, acho que é unânime o desejo de implantação desse pedágio interno, para evitar essa rota de fuga que acontece. Buscar formas de parceria com os empreendimentos para a limitação do banco de dados quanto ao movimento de carga e descarga. Foi levantado pelo grupo a questão de deficiência em relação ao movimento de carga e descarga, que está um pouco desordenado. Acho que a melhor forma de tentar ordenar isso é manter parcerias com as empresas, com os empreendimentos, da movimentação, como é feito, os horários, o itinerário utilizado, para tentar regulamentar isso em horários e locais específicos, se for o caso. E garantir que o Plano Municipal de Mobilidade Urbana tenha diretrizes para a criação e projeção de novas vias, que é o que já está acontecendo. Em relação ao eixo 1, tem alguma dúvida? O grupo gostaria de fazer alguma colocação, ou tirar alguma dúvida, ou fazer alguma complementação? O grupo 2 tratou da organização do território. Zé. Gostaria de saber se você já atendeu o prefeito para vir demarcar nossas divisas, para que possamos resolver o problema com o barulho que desenvolveram, porque a lei no esquidão está tudo urbanizado, vai ter que ser pelas ruas. Então isso é fundamental, eu gostaria de saber isso. Pelo tipo de informação, não tem ainda demarcação oficial. Bom, o Zé já sabe, inclusive entreguei ofícios para você, então vamos mantendo contato com esse pessoal, Zé. Vamos na briga para que eles possam fazer a demarcação. Mas nós temos os mapas, não temos os marcos, que esse é o objeto da sua reclamação, Zé, que são os marcos. Mas nós já temos os mapas, já sabemos onde é os limites, agora tem aquele trabalho que nós vamos fazer em campo. Queria saber, do ponto de vista de mobilidade urbana, ou seja, para o próximo tema, se houve alguma compilação do resultado das audiências públicas, tanto de transporte coletivo quanto de mobilidade urbana. Isso vai ser disponibilizado para a gente poder trabalhar nas propostas, além do que foi levantado no grupo de trabalho. Bom, a gente já tinha apresentado o plano. Você participou das audiências públicas, né? Uma delas, né? Nós fizemos 3 audiências públicas. Amanhã tem reunião de apresentação da compilação. Quinta-feira, sexta-feira, tem a reunião já da apresentação da compilação. E posterior a isso, nós vamos estar fazendo audiência pública. Então, do que foi colocado aqui, somado aquilo lá, é o plano de mobilidade urbana. Sim, com certeza. Eu acho que já semana que vem, depois da apresentação, já vai ir para o plano, né? A gente já põe no link e já deixa avisado para vocês. Boa noite. Eu fiz sou parte da questão de mobilidade urbana. Eu fiz uma série de observações sobre a questão da reforma urbana públicos. Eu gostaria de saber se elas vão ser tomadas em conta, se elas vão ser debatidas, porque vocês vieram com umas questões que eu achei que não ser. Bom, junto com o grupo você fez uma série de sugestões e não está aí, é isso? Não foi? Não, porque eu não sei quais são as suas propostas. Mateus,
tudo que foi feito foi entregue, isso está contemplado? Entregou para o dia que ele passou. Dentro do questionário? Junto com o questionário. Tá junto com o questionário? Então foi passado, né, Maria? O questionário foi passado para vocês. O questionário foi passado, mas as sugestões tanto do monte do Vale Verde quanto a do Raul foi entregue para... Eu revejo e entro em contato contigo. Daí, se não tiver, a gente faz as coisas. Ok? Oi, Luiz. Em relação ao segundo grupo, a dinâmica de trabalho foi um pouco diferente. Não foram respondidas as questões como os demais. Foi feita uma lista de deficiências e potencialidades. E aquilo que foi colocado depois, durante a apresentação do Luiz, como coordenador do grupo, ele mesmo passou para a gente como sugestões de alterações, então elas já estão no texto corrido, nessa tabela corrida entre deficiências e potencialidades. Então não tem as questões respondidas, as deficiências e potencialidades são uma lista bem maiores e já contemplam aquilo que foi colocado pelos demais depois que o representante do grupo apresentou a discussão do grupo. Vocês acham necessário eu reler todos os potenciais e deficiências que foram colocados pelo grupo ou a gente trata do plano de ação para tratamento dessas deficiências e potencialidades? Vou ler todos os potenciais primeiro, depois a gente volta e lê todas as deficiências. Não, vamos direto. Então, tá aqui, eu vou deixar disponível, peço que o grupo dê uma olhada e compare com o que foi discutido no dia, se está tudo contemplado, se é necessário complementar qualquer questão. Em relação ao plano de ação para o ordenamento territorial, a discussão do grupo do ordenamento territorial, ela foi muito pautada pela questão da água e do meio ambiente de uma forma geral. Então, a maioria das questões perpassam por esse sentido, até acaba casando um pouco com as questões colocadas pelo grupo 5 no eixo de meio ambiente. Inclusive, a primeira ação colocada nesse roteiro para o ordenamento territorial foi a questão do incentivo para o maior cuidado das nascentes. E como pode ser feito um incentivo com a revisão do plano diretor? Através dos parâmetros. Então, parâmetros urbanísticos e fiscais. Então, tentar promover incentivos fiscais ao maior cuidado dessas nascentes, até estudo de possibilidade de aumento do raio dessas nascentes, que eu acho que é uma ação específica que vai aparecer aqui. Aumentar a porcentagem de permeabilidade do solo na zona de consolidação urbana, em especial em áreas adensadas, principalmente, então, então, em torno da zona central e adjacentes. Então, aumentar a porcentagem de permeabilidade que já é praticada atualmente. Todas as regiões da cidade têm uma porcentagem mínima obrigatória do momento de construção dentro de um lote, tem uma área que você tem que reservar minimamente para permeabilidade. E é claro para todo mundo aqui o benefício que traz o aumento, quanto maior a área permeável, na área de maior infiltração, e o professor, principalmente o professor do seminário, vai falar muito sobre isso, sobre o aumento dessa permeabilidade, o enriquecimento dos aquíferos subterrâneos. Outra ação que foi tirada das deficiências e potencialidades do grupo de ordenamento territorial foi a questão de prever dentro do zoneamento e dos anexos relacionados ao instrumento do plano diretor áreas para reservatório de água, mantendo no município a água dele gerada, principalmente do rio Pinheirinho, e tratar essas áreas como áreas passíveis de aplicação do instrumento direito de preempção, que é previsto pelo artigo 4º do Estatuto das Cidades. O Zé Gasparini trouxe uma proposta, um estudo dele de anos, sobre possibilidades de retenção da água, porque nascer no município a água
tem uma produção de água, só que essa água muitas vezes escorre pelos cursos d'água por municípios vizinhos sem ser aproveitada aqui dentro do município. Então, durante as discussões do grupo, o Zé Gasparini apresentou um estudo de prováveis mapeamentos de áreas para represamento de água, dessa água que nasce aqui, e protocolou isso na secretaria e passou isso para a nossa equipe, sentou com a gente para delimitar essas áreas que geraram um mapa que eu vou mostrar no final dessas ações. Para essas áreas, a partir do momento que elas estão mapeadas, elas podem ser inclusas no anexo do plano diretor que trata de direito de preempção e fica garantido para elas, então, o direito de preempção do município a adquirir aquelas terras para tornar viável a construção dessas represas e possibilitar essa ideia de represamento de água. Para isso, a gente pode usar o artigo 4º do Estatuto da Cidade. É um instrumento que é disponível justamente para isso. Foi discutido também sobre essa questão da proteção das nascentes, e um instrumento que seria possível para a proteção dessas nascentes seria ampliar, através de uma regulamentação específica, a área de proteção, o raio de proteção. O Código Florestal, lei federal, já traz um raio de preservação. A intenção é aumentar, dentro de uma legislação municipal, esse raio. Isso pode acontecer. O que não pode nunca é o município ser menos exigente do que a legislação federal, mas ele pode ser mais exigente, e pelas discussões que a gente tem aqui e o que a gente já discutiu sobre a viabilidade hídrica, eu acho que é uma das melhores formas de garantir a preservação e ampliar a preservação das nascentes. Estabelecer a obrigatoriedade de regulamentação do plano de macrodrenagem e incluir as suas diretrizes no plano diretor participativo. Acabou de ser elaborado o plano de macrodrenagem, então as diretrizes contidas nele, foi um estudo muito bem feito, um estudo complexo, que gerou algumas diretrizes de ação. Então as diretrizes podem e devem estar contidas dentro dessa revisão do plano diretor em relação à macrodrenagem. Também dentro dessas áreas que o Zé Gasparini apresentou para a gente como interesse de preempção, algumas seriam para implantação de estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água e outros equipamentos úteis à oferta atual e futura de saneamento básico. Então essas áreas também foram mapeadas, vão aparecer no mapa aqui depois também, e passíveis de aplicação do instrumento do direito de preempção, o mesmo usado para o represamento. Outra ação que surgiu do que a gente observou das discussões desse grupo: necessidade de demarcação oficial já referenciada com respectivo memorial descritivo do território municipal, das zonas e macrozonas, sendo todos os anexos do plano diretor participativo já referenciados e não apenas gráfico, começando pelo perímetro municipal, que o Zé Gasparini acabou de perguntar se já tem uma delimitação oficial disso. Mas além do perímetro urbano, o zoneamento do plano diretor atual, o macrozoneamento, ele não tem um marco já referenciado. Ele é um desenho gráfico que não tem as coordenadas específicas. Isso gera, às vezes, muitos conflitos no momento de aprovação de projetos, principalmente nos limites entre zonas diferentes. Então, com certeza, qualquer mapa gerado tem que ser já referenciado, as coordenadas têm que estar contidas no plano diretor para evitar qualquer conflito ou divergência. Prever do plano diretor, exigindo uma regulamentação específica, o pagamento de serviços ambientais aos proprietários que protegem áreas de preservação, com amplos incentivos à criação de RPPNs, reservas particulares de patrimônio natural. Então, tentar incentivar isso através do pagamento de serviços ambientais, que foi colocado inclusive pelo Grupo 5 também, e os incentivos à criação de RPPNs, que é uma forma do proprietário particular passar a ter cuidado com as áreas de preservação, principalmente nascentes e cursos d'água dentro da sua propriedade. Prever a regulamentação específica de isenção do IPTU das áreas dentro de propriedade particular que são ocupadas por nascentes ou cursos d'água que contribuem para o abastecimento de água da população de Vinhedo, sendo tais áreas mais suas APPs, que já são garantidas pelo Código Florestal,
descontadas da área total da propriedade para a cobrança, uma forma de incentivo também à preservação, pelo menos uma não oneração de uma APP que está dentro de uma propriedade particular e que às vezes serve para o abastecimento do município e contribui para o bem-estar coletivo e para a sustentabilidade do município como um todo. Legislações de incentivo, isso pode ser através do IPTU verde e do SS verde, a construções e empreendimentos mais autônomos, principalmente em relação ao consumo de água, que utilizem de mecanismos como a captação da água pluvial, área permeável acima do exigido pela legislação, entre vários outros mecanismos. Tem muitos mecanismos que podem ser listados e que podem constar numa lista de pontuação do IPTU verde. Esse IPTU verde, acho que é um dos instrumentos que melhor poderia funcionar a curto prazo em relação a construções sustentáveis, loteamentos, construções, reformas sustentáveis. Ele já é utilizado em, se não me engano, mais de 70 municípios brasileiros e fora do Brasil, e tem trazido muitos benefícios para o coletivo e para o meio ambiente, onde ele é aplicado. Ele pode ser dividido em 3 categorias, 3 grupos de contribuintes, conforme a pontuação conseguida. E essa pontuação pode ser desde o momento de loteamento, lotes que usam uma área permeável maior do que a que é estipulada pela lei, pelos anexos da lei do plano diretor, ou que implantem arborização a mais também do exigido, e que siga o guia de calçadas e o guia de arborização urbana. Pode passar pelas construções, pelo projeto. Quanto mais autossuficiente é uma casa, é um empreendimento, menos ele impacta no seu entorno, menos prejuízo ele traz para a cidade e, às vezes, pelo contrário, ele traz benefício para a cidade. E em relação à água, por exemplo, pode ser dada uma maior pontuação para aquelas residências que fazem a captação e a reservação de água de chuva, que permitem uma maior infiltração do solo, que fazem uma retenção da drenagem de águas pluviais antes de levar isso para a tubulação coletiva. Enfim, várias medidas que podem ser adotadas por um projeto para tornar a construção mais autossuficiente possível e impactar o mínimo possível no ambiente e no coletivo. Isso pode ser incentivado através do IPTU. Estabelecer metas de universalização de saneamento básico e eliminação de fossas sépticas ou disposições irregulares, evitando qualquer possibilidade de contaminação do lençol freático. Isso surgiu como uma tentativa de tentar conter, foi colocado como deficiência pela discussão do grupo 2, a questão dos lotes que às vezes têm uma fossa séptica e do lado tem uma captação de água, um poço de captação de água, e o perigo que isso traz para a contaminação de uma água que abastece a todos, ainda mais quando a gente está falando aqui de uma fragilidade nessa questão hídrica no município. Então, a medida dentro do plano diretor que seria possível é estabelecer meta em prazo para universalização, uma meta de universalização e um plano diretrizes de como isso pode ser feito, observando o plano de saneamento. Nas áreas rurais, estabelecer incentivos para a variação dos tipos de produção, em especial do eucalipto, que demanda grande quantidade de água em sua produção. Então, tentar incentivar uma rotatividade maior de produção e, de preferência, não o eucalipto que não traz nenhum benefício ambiental e tem uma grande absorção de água durante a produção. Foi colocado como deficiência pelo grupo 2 a questão da plantação exagerada de eucaliptos. Nas áreas urbanas, promover incentivos a empreendimentos que beneficiem e tragam contribuições ao coletivo, com intervenções no urbanismo e paisagismo ao redor da obra, que foi o chamado gentilezas urbanas. Então, empreendimentos que são particulares, construções particulares, que podem muito bem ceder uma parte de sua área para o coletivo, criação de um espaço coletivo, uma área de lazer, uma área de convívio, que seja ampliação de uma estrutura viária, de calçada. Qualquer tipo de incentivo para o coletivo pode e deve ser incentivado no momento do projeto e da aprovação do projeto na prefeitura. Eu já falei da variação do IPTU verde. O IPTU verde pode
pode ter níveis de classificação conforme o nível de autossuficiência do lote, obra ou ambos, com respectivos descontos proporcionais. Evitar o assoreamento dos reservatórios de armazenamento de água com diretrizes e prazos para implantação de caixas de retenção de areia das represas existentes e garantir construções novas com esta característica. E o que a gente tem hoje é o assoreamento pela areia das represas já existentes, por pura questão de projeto de localização da caixa de retenção de areia. Prever no plano diretor participativo necessidade de ampliação da fiscalização da ocupação desordenada e irregular, com maiores investimentos em recursos humanos e sistemas para essa fiscalização mais eficiente. Obrigatoriedade pelo plano diretor participativo de elaboração e posterior regulamentação de um plano municipal de controle de erosão. Na verdade, o plano já existe, então seria incluído no plano diretor participativo as diretrizes que foram colocadas por esse planejamento específico. Rever áreas rurais sem produção viável e que, consequentemente, não cumprem sua função social na cidade, possibilitando a construção de ecovilas desde que contínuas à malha urbana existente. É necessária essa continuidade da malha urbana existente pela questão de viabilidade viária, de eficiência viária do município e para evitar os vazios urbanos que são tão prejudiciais ao coletivo. Incentivo através dos parâmetros urbanísticos a empreendimentos, hotéis, fazendas, clubes, pousadas ou similares em área especial de interesse cultural, que já existe, que são as ITs, pelo plano diretor vigente. Incentivar a evolução dessas áreas. Então, permitir atividades mais dinâmicas, permitir, na verdade, atividades que hoje em dia não são permitidas, visando um aproveitamento justamente cultural, hotéis, fazendas ou similares, de implantação específica nessas áreas. Incentivo através dos parâmetros urbanísticos ao uso misto entre residencial e pequenos serviços básicos. Serviços básicos seriam serviços de atendimento prioritário à moradia, padaria, pequenas farmácias, pequenas mercearias que atendem no dia a dia qualquer moradia que qualquer um precisa acessar frequentemente. Nos bairros mais afastados e principalmente nas EIs, que esses bairros, quando são colocados como prioritariamente residenciais, a população tem que se deslocar até o centro da cidade para comprar um pão de manhã, para ir na farmácia buscar uma medicação. Durante o dia gera uma mobilidade exagerada e desnecessária para o dia a dia de uma cidade. Adequação do zoneamento e índices urbanísticos vigentes para a criação de microcentralidades, isso vai de acordo um pouco com aquela ação anterior. Microcentralidades em diferentes regiões da cidade, de forma que os moradores não precisem de grandes deslocamentos diários para serviços básicos, porém reforçar o centro como concentrador dos grandes e principais serviços e dos equipamentos institucionais. Fazer isso através dos corredores, eixos comerciais, poderia ser uma viabilidade, poderia ser uma potencialização dessas microcentralidades. Incentivar o DOT, um conceito de urbanismo que vem de fora, que vem de países emergentes, que é o desenvolvimento orientado pelo transporte, que reconhece as vias arteriais, as vias estruturantes, principalmente do transporte coletivo, e a partir dessas vias são permitidas construções ou densamentos mais intensos, ou construções, é incentivada a construção mais nesses eixos do que em bairros afastados, para otimizar aquela infraestrutura que já existe, sem precisar criar novas infraestruturas. Mapear as áreas de interesse específico de lazer público, definindo estas como áreas passíveis de aplicação do instrumento direito de preempção, assim como para áreas de nascentes, foi aplicado o mapeamento para ser utilizado o direito de preempção, pode ser usado também para áreas específicas de lazer público. Possibilidade de adensamento construtivo em áreas dotadas de boa infraestrutura e serviços básicos, principalmente próximas à área central e corredores urbanos, devido à ocupação já consolidada destes, da infraestrutura que já existe, todos os serviços públicos que já existem nessa região. Incentivar parcerias público-privadas para permissão de obras de porte acima do CA básico, o coeficiente de aproveitamento básico, observando o CA máximo, então coeficiente de aproveitamento máximo, com contrapartida financeira do empreendedor à prefeitura ou realização pelo empreendedor
de obras de melhoria urbana de interesse coletivo. Previsão de, isso vai de encontro com aquela ação de incentivo a gentilezas urbanas, a doação de áreas privadas para o uso urbano. Isso pode acontecer através desse instrumento de parceria público-privada e de aumento do CA para os empreendimentos que fazem uso desse tipo de gentileza, desse tipo de construção. Previsão de elaboração de programas específicos de regularização dos desmembramentos no Distrito Industrial em prazo específico a partir da aprovação da revisão do plano diretor. Então, regularização daquelas áreas que atualmente não estão regulares, principalmente no Distrito Industrial. Realizar pequenas correções de georreferenciamento nos mapas do plano diretor participativo vigente. Isso já parece uma ação de sempre trabalhar com georreferenciamento e não só com mapa gráfico. Necessidade de criação ou adequação de parâmetros para abrigar indústria de baixo impacto na Estrada da Capela e região Nova Vinhedo, ou outras em que essa necessidade seja latente. Necessidade de criação de parâmetros para a construção, atividades e desmembramento para lotes já existentes nas ECA ou ZIT, lotes que já existiam antes da regulamentação do plano diretor e que depois da aprovação eles ficaram travados sem poder regularizar ou sem poder ter algum tipo de uso. E rever as ZIT onde não há atratividade cultural. Adicionar ao anexo que trata dos usos permitidos para cada zona uma relação de atividades permitidas, evitando aprovações subjetivas, porque o plano diretor atual, a gente constatou que o anexo, se não me engano, o anexo primeiro, que trata dos usos permitidos em cada zona, ele trata por nível de comodidade, 1, 2 e 3. Então, definir mais especificamente o que é um nível de comodidade 1, quais são os usos que se classificam como nível de comodidade 1, 2 ou 3, e onde eles são permitidos dentro da cidade, de uma forma mais clara, que qualquer um de vocês que abrir o plano diretor consiga entender o que pode, onde pode, sem ter que ficar buscando diferentes anexos. Necessidade de algumas alterações práticas de zoneamento em locais específicos, dinâmicos, como a ZDD1 próxima à Estrada da Boiada, que ficou travado também devido à aplicação como ZDD1. Garantir que as leis permitam e incentivem pequenos comércios locais, evitando a necessidade de deslocamento dessa população a outros bairros para atendimento às suas necessidades básicas. Já foi falado também. Atualização da planta genérica de valores para garantir a justa arrecadação conforme os valores da planta e compensação dos benefícios concedidos através do IPTU verde, entre outros, que já está passando por revisão, na verdade. Estabelecimento de parceria com o município vizinho, Valinhos, para a construção de novas represas ou barragens em áreas de divisa propícias a essa construção. E isso vem do mapeamento que foi feito pelo material apresentado pelo Zé Gasparini. Revisão dos corredores comerciais existentes, observando características específicas de cada um para a criação de parâmetros específicos, porque os corredores, a forma como eles foram aplicados, eles atravessam diferentes regiões e não existe assim como você tem a zona central, tem os seus parâmetros, tem uso permitido, tem os tipos de construção permitidos. A ZIT tem os seus, a ZDD1 tem os seus e por aí vai. Os corredores não, eles atravessam todas as regiões da cidade e são estabelecidos parâmetros dentro do artigo de lei. Então você não abre o mapa, você não abre o anexo e sabe claramente o que pode ser construído ali. Ele permite a ampliação de um nível de comodidade acima da zona que ele atravessa. Então, se ele atravessa entre a divisa de duas zonas diferentes, desse lado da rua você pode fazer um tipo de construção, do outro lado da rua você não pode fazer esse tipo de construção. Então, vizinhos têm construções completamente diferentes, mesmo estando limítrofes. Esse é o mapa que foi gerado, o grupo 2 passou para a gente essa diretriz de sentar com o Zé Gasparini, analisar esse material que foi feito de possibilidades de represamento das águas que nascem no município. E esse foi o mapa que foi gerado. A proposta seriam de 4 represas, é isso, Zé? Uma no Bom Jardim, na verdade no Bom Jardim seria um complexo de represas, seriam
3 represas grandes, mas as áreas desse estudo já foram ocupadas, já foram loteadas, então é impossível a construção de 2 delas, mas seria possível a construção da terceira, ali em cima, perto da João Tasca. A represa 4, que é diferente da represa 4 da Sanebave, nesse estudo do Zé Gasparini, que fica dentro da Fazenda Cachoeira. A represa do Moinho, um pouco mais para baixo, mais perto do Roncário. A represa de Santa Cândida, perto da Cerâmica. Também no Santa Cândida foi prevista uma área de instalação de estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, futura instalação, então foi mapeada também como uma área passível do direito de preemção da prefeitura. Tem uma área também que foi mapeada no Distrito Industrial para a construção de um reservatório que atenda ao abastecimento dessa região. Acho que é isso, Zé. Essas são as áreas, então, que foram protocoladas na Secretaria, que foram passadas à nossa equipe, para que a gente fizesse esse mapeamento e garantisse esse direito de preemção para uma construção futura dessas represas, para tentar ampliar a oferta de água e garantir que a água que nasce nas nascentes dentro do território municipal aqui permaneçam através dessas nascentes. Em relação ao eixo 2, tem alguma dúvida? Mariane, só algumas coisas que a gente tinha falado no eixo de organização do território, diz respeito ao plano de macrodrenagem e o plano de sustentabilidade hídrica, o mapeamento feito pelos 2 profissionais que realizaram o relatório, ele foi incorporado às sugestões ou foi feito só o mapeamento dos áreas paríveis? Ele vai ser incorporado, foi feito um mapeamento para a gente conferir com eles se eram essas áreas mesmo, mas assim, tem que ser, na verdade, não tem nem como trabalhar numa proposta de plano diretor se você não mapeia as áreas de preservação. Uma outra coisa que tinha sido abordada na penúltima reunião, em relação a áreas de serviços públicos. Por exemplo, escolas, terminais rodoviários, isso tudo tinha sido levantado no debate do grupo 2, e então surgiu a ideia até de procurar junto às secretarias de identificar quais são as potencialidades das deficiências. Isso foi feito? Já foi solicitado e o governo vai dar no pacote só com todas as secretarias. E o plano de macrodrenagem, só é importante mencionar, no Google Drive, onde tem material de apoio, ele ainda está o relatório parcial. Mesmo eu tendo pedido desde o início do ano o relatório final, ele ainda não foi disponibilizado, porque dali está marcado como relatório parcial. E especificamente em relação ao IPTU verde, existe algum estudo de caso, um modelo que a gente poderia ver, observar, estudar e até mesmo copiar, se não usar como referência? Vizinhos tem um monte. Eu acho que de Campinas é o mais próximo e chega numa realidade parecida. Mas o melhor que eu já vi é de Salvador, na Bahia. Ele classifica 3 categorias, ouro, prata e bronze, e tem uma lista de umas 5 folhas de pontuação, que o próprio proprietário preenche o que ele acha que ele atende, e daí tem níveis, por exemplo, captação de água cinza, captação de água negra, tem a porcentagem de retenção dentro do lote, de tratamento dentro do lote, e vai ganhando pontos conforme. Eu acho que é o melhor que eu tenho conhecimento. Mas vizinhos aqui tem Campinas, tem Jundiaí, tem um trabalho também bem legal. São Carlos tem, mas ele é mais voltado para a área permeável do lote e arborização de calçada, são só esses 2 parâmetros. Tem vários casos interessantes. A gente pode listar depois, trazer um compilado para a gente chegar numa proposta. Boa noite. Boa noite. Bom, eu tenho uma dúvida aqui, que é o seguinte, da maneira como está sendo feita essas propostas, né? Porque Não são propostas, é um roteiro de plano de ação preliminar. Não, tudo bem, a gente pode chamar de qualquer nome, modelo de plano de ação preliminar, mas eu vejo ainda como possibilidade de ser uma proposta. Sim, com certeza. É um roteiro que pode ser aproveitado. É
sobre isso que eu quero perguntar. Foram feitas as oficinas, eu já me pronunciei aqui que as oficinas deveriam ser feitas no mesmo momento, para que a gente pudesse participar de quantas existissem. Eu só pude participar de uma. E nessas oficinas foi colocado para se colocar duas colunas, né? Uma que era das deficiências e outra das potencialidades. Quando isso foi feito, todos tiveram a liberdade de fazer as suas propostas, como se chama aqui, apontamentos, né? Então todos fizeram apontamentos sobre o que achavam que eram potencialidades e deficiências, mas não houve discussão sobre isso, foram feitos apontamentos, mas não houve nenhuma discussão mais aprofundada e nenhuma deliberação. Então tem coisas aí no eixo 2, né, na oficina 2, super interessantes, muito interessantes, mas tem coisas que me preocupam bastante. Quando a gente coloca, por exemplo, a questão de aumento do coeficiente de aproveitamento dos terrenos. Isso nunca foi discutido aqui. Não pode ser uma proposta. Para ser uma proposta, tem que ter aqui alguém que faça uma argumentação e tenha subsídios, necessidade para a cidade que exista um maior coeficiente de aproveitamento e aumente a densidade da cidade. E que isso vai trazer no futuro um maior número de habitantes da cidade. Então isso é muito perigoso, a gente não pode colocar apontamentos como proposta. Então a pergunta que eu faço é isso. Isso vai virar proposta para ser votada? Vou responder 3 questões diferentes. Em relação à discussão do grupo 2, em todos os grupos as propostas foram discutidas nas mesas, antes de preencher a ficha e antes de vir um representante aqui. No grupo 2, pelo que eu me lembro da participação, é que tudo foi discutido. Alguém levantava alguma sugestão, todos comentavam sobre aquilo antes de ser escrito. Não era qualquer sugestão que era levantada que era escrita. Tinha um consenso, tinha uma discussão, tinha um aproveitamento. Ou às vezes um levantava alguma questão, o outro complementava, e daí isso virava um apontamento de deficiências ou potencialidades. Se alguém do grupo quiser complementar ou até me corrigir, mas o que eu entendi foi isso. O que foi colocado foi uma deliberação. Em relação ao CA, o coeficiente de aproveitamento, não houve nenhum momento que eu possa aumentar. Todo plano diretor ele estabelece o CA mínimo, o básico e o máximo. O CA mínimo é aquilo que tem que ser atendido para um lote não ser considerado um vazio urbano, um lote subutilizado ou não utilizado, que inclusive, se ele for nesse caso, ele é passível da aplicação do IPTU progressivo no tempo para tentar reverter e promover a ocupação. O CA básico é aquele que é aplicado na cidade, que é a aprovação geral passa pelo CA básico. E existe um CA máximo. Isso já existe no plano diretor vigente. Não é uma proposta de aumento. Se for o caso, aumentaria o CA máximo e não o CA básico. E o CA máximo é quando você tem essas melhorias que são previstas pelo Estatuto da Cidade. Aliás, o Estatuto da Cidade ele incentiva esses benefícios desde que tragam com uma contribuição coletiva, como é o caso da gentileza urbana. O maior incentivo que você pode dar para o empreendedor, às vezes, é aumentar o coeficiente de aproveitamento, onde isso é possível, para daí ele conseguir trazer alguma contrapartida, alguma gentileza urbana, alguma contribuição coletiva. Mas para isso ser feito, isso precisa ser mapeado, constar como anexo no plano diretor e depois ser regulamentado por legislação específica, como prevê o Estatuto da Cidade. Então não é tão simples aumentar o CA de uma construção, tem que ter um CA máximo já permitido. E já existe isso no plano diretor atual, mas nunca foi utilizado o instrumento de aumento de utilização do CA máximo, só o CA básico. A terceira questão eu me esqueci. Eu falei só sobre a questão mesmo. O que eu li ali é que existe a proposta de aumento do CA máximo. Obviamente estou falando do CA máximo, o CA mínimo e básico não importa. Porque não vai trazer essa densidade aumentada na cidade. E eu participei da oficina 2 e não foi deliberado, votado nada. As pessoas falaram as suas ideias sobre potencialidades e sobre deficiências. Não existe uma discussão minimamente técnica sobre um assunto como esse, em lugar nenhum eu vi. Então eu quero deixar claro que isso não é possível alterar um plano diretor para aumentar o coeficiente de aproveitamento máximo sem uma discussão técnica e que seja uma discussão também democrática. Isso não aconteceu, portanto não pode ser uma proposta. Com certeza não pode ser uma proposta e de fato é. É um plano de ação que foi gerado a partir das discussões do grupo. Boa noite.
Existe uma situação, se você puder voltar com os dados só para mim, por favor. Existe não só tá bom, uma situação que foi dita na época, mais uma. Tá bom, onde foi dito para permitir aumentar a penalidade do solo em áreas avançadas, que era uma recomendação do professor Rinaldo. Não é, fez um inverso. Ele queria aumentar a penalidade do solo nas áreas não avançadas. Mas como você não citou, pode passar, mas na recomendação dele. Eu fiquei surpreso aqui, olhando com mais calma, onde está escrito ali em cima, ordenamento territorial. 50% do que você falou aqui é recuperação do meio ambiente, que eu acho que está no grupo errado. Isso aqui tinha que ter passado por isso. Deixando mais claro, tudo que for feito aqui, no tocante à recuperação, à água, que tem que ser feito, não vai aumentar a água. Nós vamos recuperar o déficit. Isso tudo que foi feito, se der certo, não é para capacitar mais gente, é simplesmente para tirar o nosso cheque especial do dever e ficar no zero, para não ter dúvida. Uma coisa que eu achei estranha, e eu concordo com o que o Silvio falou, a parte de recuperação do meio ambiente, que está no vestiário aqui, é uma parte que tem que ser feita. O que me preocupa é essas letrinhas miúdas, que elas estão dando uma parte crucial do zoneamento, do fatiamento da cidade. Isso aqui, nós estamos passando rápido. Você está mostrando, foi dito uma vez, isso daqui eu não sei quais são as implicações. Eu acho que a grande maioria aqui também não sabe. Talvez só quem escreveu e fez parte do grupo. Por isso que eu fiquei com aquele cuidado da gente dividir em oficinas, porque o nosso conhecimento ele não é nivelado. E nós vamos passar batido talvez na parte mais importante do nosso plano diretor, nessa parte do ordenamento territorial. Luiz, isso será passado para vocês a partir de amanhã. De forma alguma nós estamos tentando deixar a letrina desse tamanho, não é esse o objetivo, está à disposição de vocês. Quando se fala em fatiar a cidade de parcelamento de solo, não foi discutido o zoneamento. O que teve algumas pessoas que falaram de uma área específica de outra, mas não foi se falar em nada do zoneamento. Vamos tomar cuidado para falar disso, porque senão fica complicado, né? A hora que nós tivermos um filtro e a gente realmente caminhar, tiver o time certo, nós vamos estar falando disso. Se for necessário, talvez não seja. Aí eu não sei, aí é de vocês, senhores delegados, tá? Como eu disse já no passado, eu não tenho proposta nesse sentido de zoneamento, mas se assim for discutido, tem que ser discutido, tem que ser conversado, né? Porque todo mundo fez proposta aqui e a gente tem que respeitar proposta, potencialidade, ou seja o que for, todo mundo fez. Nós respeitamos todo mundo, também temos que respeitar o restante também que tem esse interesse. Esse sentido, afinal de contas, isso aqui é democrático e transparente, ok? Foi dito pelo Adriano no começo, eu disse depois também antes de começar a explanação, mas eu vou repetir mais uma vez que isso aqui vai ficar disponível. O Adriano comentou que amanhã mesmo já estaria disponível, que é justamente para todas as letrinhas serem lidas, ser observado com muita calma, serem tiradas dúvidas, serem enviadas sugestões. A gente vai estar disponível e ansiosos pelo contato de vocês sobre cada uma dessas proposições que sejam. O eixo 3 tratou a respeito da qualidade de vida e economia, e daí a metodologia já voltou para a questão do preenchimento daquelas deliberações sobre as questões iniciais colocadas. Teve uma questão um pouco diferente, que foi a apresentação setorizada, foi feita uma apresentação, foi complementada depois, e foi feita uma de economia separada, então a gente tentou reunir tudo isso num arquivo único, numa resposta única para cada uma daquelas questões e também numa relação única de deficiências e potencialidades. Eu gostaria também, por parte do grupo, que se alguma coisa deixou de constar ou constou de forma errada, que a gente sente juntos para corrigir isso. Em relação ao plano de ação que foi gerado a partir das questões colocadas pelo grupo 3,
A primeira delas foi de estabelecer no plano diretor participativo incentivos para parceria com empresas para constantes pesquisas sobre área de atuação dos funcionários, satisfação com cargo ocupado, local de residência, entre outras informações que possam auxiliar o conhecimento do poder público da demanda por cursos profissionalizantes e oportunidades para os trabalhadores. Então, tentar manter uma parceria com as empresas, com as instituições, para entender a mão de obra que é necessária, entender a mão de obra que já existe, e a satisfação dessa mão de obra e a necessidade de realização de cursos profissionalizantes específicos para atender demandas específicas, para garantir que a população esteja preparada para atender empreendimentos dentro da cidade. Diretriz de promoção de parcerias entre indústrias, agentes educacionais, agentes públicos na formação do estudante para capacitação apropriada à demanda, que casa um pouco com a ação anterior. Promover incentivos fiscais e infraestrutura atraente para a permanência das indústrias geradoras de emprego, com o objetivo da diversificação de mão de obra qualificada, principalmente indústrias de baixo impacto ambiental e alta tecnologia. Garantir a oferta de equipamentos nas áreas de lazer com desenho universal para crianças, adultos, deficientes, idosos, em todos os bairros, observando as prioridades regionais conforme a atualização do cadastro municipal já mencionado. Esse cadastro municipal é o cadastro municipal de cidadãos, que é realizado pela Mitra, que é sistematizado pela Mitra, e esse cadastro é uma ferramenta riquíssima para a gente entender a carência ou necessidade de oferta de novos equipamentos em regiões específicas. Então, a diretriz de manter atualizado esse cadastro, fomentar o bom funcionamento dele e a utilização dele pelo poder público no momento de definição de diretrizes para disposição de equipamentos públicos. Promover campanhas educativas de incentivo ao maior uso de modalidades de transporte não motorizados, tanto bicicleta como a caminhada a pé mesmo, tentar buscar campanhas educativas e trazer isso dentro do plano diretor, uma diretriz, para que isso seja buscado, seja fomentado. Campanhas semanais, mensais, que seja, ou intercaladas para o uso desses modais e para a promoção de eventos saudáveis ou eventos esportivos. Prever no plano diretor participativo programas como Adote um Jardim para a manutenção de espaços públicos, vivência, canteiros ou calçadas. Garantir melhor qualidade da circulação, conforto, segurança e caminhabilidade aos pedestres da cidade, através da manutenção periódica das condições das calçadas, instalação adequada dos equipamentos de acessibilidade e a garantia de arborização adequada. É um programa em que empresas ou pessoas privadas pessoas físicas podem adotar um jardim, um canteiro, uma praça, uma calçada, pode ser instalada publicidade de forma discreta nessa calçada e promover uma melhoria para o meio ambiente coletivo. Incentivos ao transporte público de qualidade, movido a biodiesel e eletricidade, isso condiz um pouco com o grupo 1. Todos os grupos se perpassam, todas as propostas acabam atingindo variados eixos. Então, incentivo ao transporte público de qualidade e que seja movido por biodiesel ou por formas mais alternativas e sustentáveis de combustível. A adoção de políticas públicas e campanhas educativas de incentivo ao consumo nacional e econômico de água. Eu achei muito interessante, no hotel que a gente está hospedado tem plaquinhas e adesivos colados pelo hotel e pelo quarto sobre o consumo consciente de água, sobre a necessidade de preservação do meio ambiente. Isso podia ser ampliado numa escala urbana, numa escala até regional, de campanhas educativas consistentes e duradouras sobre o incentivo ao consumo nacional de água. Dar transparência ao histórico de investimento e outros setores do setor público para auxiliar o acompanhamento popular na gestão dos recursos em diferentes regiões da cidade, com enfoque na disposição de informações em tempo real de todas as esferas em linguagem facilmente compreensível, site da prefeitura, aplicativos para celulares, entre outras formas, possibilitando a aproximação entre o poder público e população. Então, buscar um canal de transparência efetiva, não uma transparência burocrática, mas uma transparência o mais intuitiva possível, mais participativa possível da gestão pública, das ações, da disponibilização em setores diversos, para dar a aproximação entre a sociedade e o poder público. Prever diretrizes para o fortalecimento da gestão democrática da cidade, incentiva a criação de conselhos, fundos, conferências, iniciativas populares de projetos de lei e de gestão democrática do plano diretor municipal. Tentar fomentar toda forma
de participação, assim como prevê a cidade. O Estatuto da Cidade prevê formas de participação e como incentivar essas participações, como regulamentar, enfim. Em relação ao eixo 3, o ID. Você pode ir voltando para mim, por favor, os slides? Mais. Peraí. O primeiro slide é esse? Não, esse é o Potenciais e Deficiências, acho que é o segundo disso. Começa nessas 3 perguntas. Essa é a primeira pergunta. Essa é a segunda pergunta. Eu queria saber onde foi parar aquele item 1 aqui. Se você puder ver para mim. Segurança hídrica, conformência de água tratada e qualidade. Eu sou a pessoa que mais está botando a boca no tambor em problema de água. Eu gastei a mão para meu tempo falando de água. E não tem caminho falando sobre segurança hídrica. Eu queria saber como é que funcionou, porque até então os outros 2 dias, tudo que foi colocado foi reportado lá para trás. E esse aqui não entrou. Foi apresentado em forma de gráfico. A gente não soube como seria o gráfico específico. A gente pode inserir os dados, falar dos resultados dos gráficos, mas o gráfico mesmo eu acho que ficaria descabido dentro da tabela. A gente pode acrescentar o próprio gráfico, ou se não só os resultados que são os... Como está escrito ali, segurança hídrica. Eu ouvi dizer, teve um discurso que me mandaram logo na semana passada, que a gente estaria querendo travar o crescimento de renda. Não é isso. Quem sou eu para proibir? Quem somos nós? O que a gente quer é que a cidade cresça coordenada. Isso que a gente quer. No meu modo de pensar e no modo do grupo, essa segurança hídrica é uma maneira da cidade crescer coordenada. Tudo que foi dito aqui é para garantir a água dos que já estão, fazer ao verde dos que já estão, para ver se a gente consegue dar água para os que virão. Então, quando a segurança hídrica está escrita ali, quando ela não entrou, eu acho que o estudo ele foi prejudicado. Que até agora, todo mundo que foi lançado foi colocado. Exceção minha e do seu aluno e das sugestões que não entraram. Vamos tentar verificar isso com o grupo técnico. Bom, dentro do trabalho do que foi apresentado pelo vídeo, com o gráfico, essas coisas, eu acho que dá para anexar, não tem problema nenhum. Né? Acho que não. Mas plano de ação para isso eu acho muito específico, já que a gente já tem um estudo. Para essa sustentabilidade hídrica, já foi apresentada alguma coisa pela Sanebab, algumas alternativas que a Sanebab vai estar realizando, dentre elas o Atibaia, as represas que estão agora em licitação de projeto, né? Do Jaguari, que mais? A Jaguari, que vai ser feita lá em Pedreira, e a cidade de Amparo. E tem o estudo do professor. Só deixar bem claro, o estudo do professor, que são práticas conservacionistas, que ele trata como produção de água, que eu acho que é por aí. Em si, Zé Gasparini apresentou para a gente também aqui uma proposta, teve com a gente, já apresentou em 2016, de represamento de água bruta, logicamente que tem as questões pontuais, né, Leandro? E sempre antes. Assim, isso nós não vamos ficar perguntando para os delegados se a gente deve ou não deve fazer. Isso tem que executar. Tá? Agora, nós esperamos que os resultados sejam obtidos, e eu tenho certeza que deverão ser, porque nós estamos com pessoas sérias também, com uma Sanebab séria, o professor estuda, o professor é sério, respeitado, e logicamente o Estado está tomando algumas ações, né? Agora, se tiver sugestão para que a gente possa, uma solução para que a gente possa armazenar mais água, para que a gente possa produzir mais água, nós estamos aqui prontinho para ouvir. Ainda pegando carona no discurso na Assembleia Legislativa da semana passada. Então, no centro do bairro, proposei um local para nós chamado São Gabriel da Cachoeira. Longe de Manaus. O meu avião precisou 6 horas para eu chegar lá. Eu cheguei lá, tinha um padre, com a cabeça branquinha. E eu fui conversar com ele, ele tinha sotaque. Eu, padre, o senhor é brasileiro? A gente falou com o sotaque dele, não, o sotaque é eslovaco, mas meu pai
Eu estou na Amazônia com 40 anos, mais do que a sua idade. Quem é mais brasileiro? Você ou eu? Ele, com certeza, ele estava no local, fazendo a missão dele, muito mais brasileiro que eu. Estou dizendo isso aqui porque eu escutei um estudo e o pessoal dos poderes judiciais não tem desenvolvimento dessa cidade. Não é isso. Aí, devem para casa, quem quer mais vinhedense? Nós que estamos preocupados com a cidade que nós adotamos, ou as pessoas que estão nos acusando de estar proibindo a cidade de crescer. Essa represa de Pedreiro e essa represa de Amparo, dinheiro não está na lista. Não está não. Não está não. Nossa, faz parte como se Tudo bem. Para 30 anos. A controvérsia que nós chegamos não está. Mas é isso. Se a gente, como os delegados, escrever, e a parte escrita não vai entrar, e a gente vai acreditar que vai dar certo, nunca desmerecer o pessoal da sanidade. Muito pelo contrário, eu fico aqui quietinho, me segurando para não falar, mas vocês não insistem de falar. Eu tenho que falar. Segue falar, fica à vontade, Luiz. Vitória? Eu acho importante o item 1, 2 e 3 vai ter um impacto econômico extremamente elevado para o município e deveria ter sido destacado dentro da apresentação do grupo, independente do ponto de vista dos delegados que lá estavam. Mas a bem da verdade, a bem da discussão do grupo, a água tomou mais da metade da discussão. E tirando fora o aspecto se é ou não é, a água deveria ser analisada com muito cuidado, porque vai ser um fator imprescindível no desenvolvimento econômico de qualquer cidade. Não à toa, lá em Brasília, o pessoal discutindo, por incrível que pareça, discutindo o fórum da água com racionalização de água em Brasília, e isso é extremamente importante. Se vai ser destacado, então teria que ser colocado no grupo 3 o destaque do item 1, 2 e 3. Realmente é extremamente importante que a gente cresça, desenvolva não só o crescimento, mas o desenvolvimento responsável, com toda a infraestrutura necessária e com os recursos naturais necessários para que a gente possa realmente ter um município inclusivo e sustentável. Inclusive tem parte que está lá, serviço de meio proteção dos sistemas a partir da prevenção da especulação da terra, isso tem que ser levado em consideração, e tem que ser levado em consideração também o aumento da densidade em determinados locais, onde nós já estamos no processo de favelamento se não fizermos alguma coisa hoje. Então são cuidados que a gente tem que tomar, só nesse sentido. Com certeza, eu acho que cabe aí, Vitória, até posteriormente, eu acho que inicialmente é apresentar um pouco do trabalho que vocês mesmos fizeram. Eu acho que aí merece um plano de estratégia em cima disso, porque não é constar no plano diretor por constar. Até porque ter estratégia e expertise para poder realizar. Nelson. Olha, de acordo com os que me antecederam, eu tenho só uma dúvida em relação à segurança, em relação a 200 litros d'água por habitantes. Porque todos os relatórios de ONU, aqui da Sabesp, tudo fala em 70, 80 litros. De onde se tirou esse número de 200 litros? Da Sabesp. Não, é só para evitar. Quem trouxe o número para a gente, Nelson, foi o próprio Quid, acho que no diagnóstico dele ele falava de 200 litros. Por que 200? A fonte de pesquisa foi Sabesp, mas acho que tudo é possível. Oxalá que nós tenhamos um pouco mais desses 200 litros dia. Mariane? O próximo eixo, o eixo 4, que já foi mais recente a apresentação, tratou dos serviços públicos. E dentro desse eixo também foram respondidas aquelas questões iniciais de debate, foram elencados os potenciais deficiências, bem como foram feitas depois contribuições dos demais delegados. E dentro desse grupo, principalmente,
a discussão que remete ao plano diretor foi em relação à disposição dos equipamentos de uma forma mais racional, de entender a demanda de onde ela vem, a necessidade de alocação de novos equipamentos ou até alteração dos equipamentos existentes. Então a gente tentou buscar mecanismos, algumas formas de racionalizar essa disposição de equipamentos, de entender de forma mais técnica, de forma quantitativa e qualitativa de onde vem essa demanda das diferentes regiões da cidade. E as ações aqui são principalmente voltadas, então, a esse entendimento da demanda e essa possibilidade de adequação da demanda. A primeira ação colocada foi garantir o bom funcionamento e atualização do Serviço Municipal de Cadastro dos Cidadãos, de forma a compreender a dinâmica de adensamento de diversas regiões da cidade, para garantir que a oferta de serviços públicos esteja de acordo com a demanda. Eu já falei aqui no outro eixo em relação ao cadastro técnico, e dá para perceber como ele pode auxiliar em diversos eixos, em relação ao funcionamento da gestão, e garantir o bom funcionamento e atualização constante do sistema, e garantir que o poder público tenha acesso a esse sistema, essas informações compiladas, pode garantir que a gente entenda de onde vem a demanda, onde está deficitário, onde carece cada tipo de equipamento específico dentro da cidade. Uma outra forma também de ter esses dados é através da própria pesquisa origem e destino do transporte, mobilidade urbana, que foi colocado já no eixo 1 e que vem sendo realizada por plano de mobilidade. A atualização dessa pesquisa também pode permitir entender os deslocamentos que são desnecessários, que são muito ampliados, que são muito repetitivos, de regiões da cidade, que podem ser racionalizados de alguma forma com a implantação de um equipamento em uma região diferente. Prever no zoneamento do plano diretor participativo a possibilidade de áreas para aumento da oferta de serviços públicos, especificamente no bairro da Capela, devido à alta densidade populacional e crescimento rápido. Foi colocado pelo grupo a necessidade de alteração de alguns equipamentos e aplicação de alguns equipamentos adicionais devido ao crescimento intenso que teve e a alta população desse bairro específico. Prever no plano diretor participativo também, através de uma diretriz, os cronogramas constantes de manutenções em equipamentos públicos de lazer, praças, parques, principalmente no entorno das represas existentes. Desenvolvimento de campanha de utilização dos espaços de lazer e prática de esportes com eventos esportivos ao ar livre, que condiz também com uma das ações do grupo 3. Tabulação de dados, fortalecimento da ouvidoria municipal, de forma a orientar o poder público na necessidade de implantação ou melhoria de equipamentos nas diferentes regiões urbanas. Então, o grupo 4 foi votado principalmente a tentar munir o município de todas as pesquisas necessárias e toda a tabulação de dados necessários para sempre estar atualizado sobre a crescente populacional em regiões diversas e a necessidade de implantação de equipamentos específicos nas diferentes regiões. Em relação ao grupo 4, tem alguma colocação que o grupo queira complementar ou tem alguma dúvida? O quinto e último grupo fez uma discussão sobre o meio ambiente e patrimônio cultural, que também foi o último grupo a apresentar. Da mesma forma que os outros foram respondidos os questionamentos, foram respondidos através da apresentação em PowerPoint que foi feita. Também foi gerada a tabela de potenciais deficiências relativos tanto ao meio ambiente como à cultura dentro do município. Em relação às ações que foram colocadas, entendendo os apontamentos desse grupo, a primeira delas foi de especificar prazos factíveis de manutenção e melhoria das ações culturais promovidas no município. Diretrizes para investimento em recursos humanos, materiais e sistema de monitoramento para fiscalização do cumprimento das normativas ambientais. E aí já aparece no eixo 2, então relacionado com esse eixo, o próprio PTU verde, que já foi comentado, e incentiva a arborização urbana através deles, mas há vários outros incentivos que perpassam a preservação ambiental podem estar contidos na listagem de pontuações do PTU verde. Relacionado ao eixo 1, diretriz de prazo factível para a elaboração do guia de calçadas municipal, que já está em elaboração, com descrição de vegetação adequada para a plantação em calçadas e arborização que seja de acordo com a vegetação nativa, seja de acordo com a natureza local e que não prejudiquem, que não danifiquem as calçadas e tragam uma boa
bom sombreamento, uma boa qualidade de vida para as calçadas públicas. Inclusão no plano diretor participativo das diretrizes do novo Plano Municipal de Cultura, que está sendo revisado atualmente, é um plano, se não me engano, de 2007, que vem sendo revisado. Provavelmente a revisão desse plano vai se dar antes da concretização da revisão do plano diretor, o que é tão benéfico quanto todos os outros planos que estão passando por essa revisão, por essa elaboração. A gente vai poder incluir no plano diretor participativo todas as diretrizes colocadas nessa revisão do Plano Municipal de Cultura. Reestruturação da Secretaria de Meio Ambiente e diretrizes para viabilização de divisão com atribuição e capacidade de gestão das áreas verdes municipais. Diretriz para que a aprovação de empreendimentos, loteamentos em zonas de conservação ambiental sejam discutidos pelo CONDEMA. Diretrizes para constantes levantamentos que visem confirmar os avanços das políticas ambientais recentes e dar continuidade àquelas bem-sucedidas. Ampliar a participação da população com prática de educação ambiental e auxílio na fiscalização. Ampliar o alcance da política de educação ambiental, ampliando a participação da população e viabilizando maior integração com os bens socioambientais. Fazer constar no plano diretor participativo as diretrizes do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Diretrizes para viabilização de divisão em secretaria com atribuição e capacidade de gestão das áreas verdes municipais. Isso já aparece em outra ação. Seria uma readequação, uma reestruturação da secretaria para viabilizar um departamento ou um setor específico com esse fim de gestão das áreas verdes municipais. Em relação ao grupo 5, tem alguma complementação, alguma dúvida? Obrigado, boa noite. É só para tirar uma dúvida, porque essas propostas que eu estou vendo aí, quem está do meu grupo aqui hoje? 1, 2, só tem comigo 3 hoje aqui, né? Nós não tivemos tempo de discutir sobre proposta, nós só tivemos tempo para fazer o material que nós entregamos e apresentamos aqui semana retrasada. Fizemos 4 reuniões. Essas, vamos dizer, propostas, né, que estão sendo apresentadas agora, nenhuma delas saiu do nosso grupo. Quero deixar isso aqui muito claro. Nenhuma dessas propostas saiu do nosso grupo porque nós não discutimos. Então eu queria saber, acho que é importante aqui, não sei se os outros grupos chegaram a discutir em detalhe as propostas, né? O nosso grupo não discutiu. Eu queria que você voltasse, por favor, naquele cronograma inicial que você apresentou. Isso. Quando é que nós temos que apresentar as propostas do grupo, dos grupos? Qual é a data? Esse prazo, como elaboração das propostas iniciais de material cartográfico, é um prazo que vai ser deixado, esse conteúdo que eu estou apresentando aqui, ele vai ser disposto na íntegra, em forma de apresentação de PowerPoint, PDF, ou como facilitar para vocês. A gente entende que esse momento, essas 2 semanas subsequentes de agora, são momentos de vocês sentarem, discutirem, verem se está de acordo com o que foi levantado pelo grupo, se não, se tem necessidade de inclusão de alguma, se foi bem entendido. Em termos práticos e simples, nosso grupo vai ter mais 15 dias para apresentar as propostas, é isso? Isso, discutir essas que foram colocadas, ressaltando que são preliminares, e que tentaram atender o que o grupo colocou, não sei se atenderam na íntegra, se tem necessidade de readequar ou criar novas. Isso. Não, a maioria delas não atende, porque nós centramos, a nossa principal preocupação, a exemplo do grupo 3, é com a água. E isso não está sequer sendo tangenciado aqui com essas propostas que nós vimos hoje. Então nós vamos ter que conversar bastante. Provavelmente nós deveríamos fazer uma interação com o grupo 3, porque o grupo 3 está preocupado com essa questão também. 15 dias não vai ser suficiente. Então, eu queria propor aqui, não sei o que opinam os demais delegados, eu queria propor que nós tivéssemos pelo menos 1 mês de prazo para discutir. Nós vamos requerer pelo menos mais 4 reuniões. E 4 reuniões nós fizemos só para responder as perguntas, para fazer propostas, mais 4. Então acho que seria razoável um prazo de 1 mês para a gente apresentar as propostas do grupo. O grupo, estou falando pelo grupo 5, não sei se alguém quer falar pelos outros grupos. O que foi apresentado aqui não é
aquilo que vocês discutiram? Não é? Não, no seu grupo sim? E que documento que foi passado? Eu estou entendendo, desde o início dessa reunião de hoje, que o que a Mariana está apresentando é o que a equipe técnica, lá o Alto Uruguai, elaborou como um plano de ação preliminar para que orientasse a discussão das propostas. Ali não estão propostas. Tem algumas que são parecidas com, mas não são propostas. Eu estou entendendo que o projeto, o processo que nós estamos vivendo nesse momento, agora nós vamos entrar em detalhamento de propostas, a partir das orientações que estão dadas pelo Alto Uruguai. Não sei se eu estou equivocado. Então, Adriano, nesse sentido, nós não elaboramos isso. Assim como nenhum grupo elaborou aquilo que a Mariana apresentou. O que o grupo elaborou foram as respostas às 3 perguntas e as questões negativas e positivas que nós estamos vivenciando na cidade, o número 5 de dinheiro. Então, por isso que quando você pergunta, mas não tá, não, nós não fizemos isso, não. Isso quem fez foi o Uruguai, se é isso que eu estou entendendo. A gente elaborou esse plano de ação como uma tentativa nossa de entender o que foi colocado pelos grupos, debater dentro da equipe aquilo que foi apresentado, aquilo que foi entregue, foi enviado para a gente em forma de apresentação, ou as fichas escritas. A gente achou que seria justo com vocês a gente se debruçar sobre isso, debater com o Elton, biólogo, com os engenheiros ambientais, com os advogados, com os outros arquitetos, sobre o que a gente entendeu do que vocês colocaram, como a gente pode buscar os mecanismos para tentar resolver e apresentar. A gente achou que seria justo apresentar para vocês o nosso entendimento, para daí fomentar essa proposta, essa tentativa de um plano de ação, tentativa de um roteiro, para a gente começar a agir a partir de agora. Como eu disse, esse momento é um start entre levantamento e proposições. A gente está entrando num campo de proposições. Então seria uma espécie de oficina devolutiva do que a nossa equipe entendeu e um começo de uma discussão. Eu acho que é interessante ampliar o prazo para a discussão, principalmente se vocês entendem que isso seria benéfico para o detalhamento desse plano de ação, para a inclusão, para a alteração. Acho que é... Eu tenho algumas coisas no calendário. Por exemplo, eu tenho um pedido do Pina, de uma apresentação do Pina, do arquiteto Pina, de fazer uma apresentação na semana que vem. Na verdade, já está desde o começo do ano para ele fazer essa apresentação. Como nós temos um regimento interno do qual eu estou querendo atender, quando uma pessoa faz uma solicitação, como foi em outros casos, como foi o caso do Guide, do Alcione, eu também tenho que passar para o Pina. Agora, Edson, isso é um entendimento da empresa da Alto Uruguai. Você acha que não está caminhando nada? Totalmente fora, é isso? Eu acho que foi tocado só superficialmente, né? Nós temos que aprofundar a discussão dentro do grupo, nós temos que aprofundar a discussão entre os grupos. A dinâmica que eu vejo é essa, e aprofundar a discussão com a Alto Uruguai, porque se cada um fizer o trabalho isoladamente no seu gabinete, no final essas coisas não vão se conversar, então não vão chegar a lugar nenhum, né? Então eu acho que agora nós estamos aqui há 1 ano e meio, né? Aproximadamente, né? Com alguns percalços, mas nós estamos aqui há quase 2 anos. Então eu acho que agora que nós estamos na reta final, não convém atropelar, não é? Porque agora é que a gente está com algum material para realmente discutir as soluções, as propostas. Então, na minha opinião, né? Não sei se é a opinião coincide com os demais, mas na minha opinião, agora nós não devemos ter pressa. Nós devemos trabalhar, mas não devemos ter pressa. Não estou nem apressando, eu só estou querendo colocar as coisas, o Edson, porque eu também tenho esse lance do regimento interno de hoje que o Pica está tentando falar. Então a gente poderia voltar, até porque isso é o entendimento da empresa
daquilo que foi trabalhado aqui das oficinas. Logicamente que nem todo mundo sempre vai concordar, né? Não tem jeito. Mas a gente vota, discute, sem problema nenhum. A gente tem tempo para isso, para esse trabalho. Vai falar, Vitória? Concordo com o que o Edson comentou, eu só discordo em relação ao prazo, pela própria prática, em relação ao prazo. Eu acho que não é um programa de pressa, 3 ou 4 semanas, ou 5 ou 6 vai dar na mesma. As pessoas têm que estar comprometidas para vir discutir, de fato, tentar buscar o consenso, que é extremamente complexo, porque há posições, no meu ponto de vista, irredutíveis, e aí é complicado demais. Então, o prazo, para mim, está perfeito. Aquilo que foi apresentado, eu acredito que é mais um material para a gente se debruçar de fato, olhar criteriosamente item por item. Se o grupo quiser participar da discussão, eu acho que vale a pena ampliar isso, mas eu chamo a atenção de que tem que ser uma discussão comprometida no sentido de buscar a solução e não de criar mais percalços para que a gente fique assim tropeçando e não se chegar a lugar nenhum. É isso aí, Vitória. É isso aí. Mas Edson, acho que dá para a gente voltar a discutir. Tá? Mariana, você terminou? Não tem mais? Não. Considerações finais. Só para mim não entrar mudo e sair calado, só uma pequena contribuição. Nós, quando discutimos plano diretor, temos paixões, temos utopias, temos interesses, né, que são bem pontuais. Geralmente é o que acaba pautando a nossa discussão, são os interesses, ou coletivos ou individuais. E o plano diretor acaba sendo um guarda-chuva para várias outras políticas que nós temos em nosso país. E, diga-se de passagem, o nosso país tem política para tudo. E é muito importante que nós percebamos alguns aspectos são fundamentais aqui nesse momento de planejamento. Em primeiro lugar, a questão da integração entre as diferentes políticas. Então nós temos que falar em plano diretor e não podemos esquecer em plano de resíduos sólidos, plano de saneamento. Nós temos o plano de conservação da Mata Atlântica, por exemplo, que nós nem sabemos que existe, né? E vários outros, plano de mobilidade, nós discutimos tanto aqui, e eles acabam tendo uma relação imbricada, uma relação entre si, acabam que um objeto interfere em outro, né? E, enfim, nós temos política para tudo no nosso país. Um dos avanços que me parece muito significativo nos últimos anos é justamente o que nós estamos fazendo aqui, de ter a possibilidade de discutir, de ter essa postura crítica, participante. E nós que atuamos no Brasil inteiro, em vários estados e em inúmeros municípios, eu estou nessa batalha há 20 e tantos anos, e eu percebo que a impressão que eu levo de Vinhedo é essa capacidade de discussão, de criticidade, que é muito saudável. E é lógico que quando nós acolhemos várias proposições, vamos dizer assim, nós confrontamos isso com expertises técnicas, confrontamos isso com política pública. Então, nós não podemos, de repente, imaginar que uma proposta ela vai vingar se ela não está coadunando com aquilo que é política pública no nosso país, que passou por inúmeras discussões acaloradas, críticas como essa. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão dessas discussões do plano diretor no Estatuto das Cidades, a gente vai perceber que foram anos de discussões e uma política que teve consenso entre ambientalistas, consenso entre a sociedade de uma maneira geral. Então é uma política de consenso. É difícil encontrar consenso, né? O plano diretor precisa refletir esse consenso do Estatuto das Cidades. Nós concordamos que chegou um momento que temos que priorizar água, chegou um momento que nós temos que priorizar saneamento, nós temos que priorizar qualidade de vida. Nada é mais importante
do que a qualidade de vida, não é lucro, não é a vantagem que nós podemos ter em relação ao coletivo, levando para o lado do ponto de vista individual. Isso não é mais importante que a nossa qualidade de vida. Eu questionava no município que nós trabalhávamos: tem um lucro exorbitante com a agricultura, todo mundo trabalha envolvido com isso, e a expectativa de vida deles é 3 vezes menor que a média nacional. E a causa mortes no município é câncer, né? Então, é um município que gira em torno da agricultura, mas o agrotóxico mata a população. Mata inclusive o fazendeiro, né? Mata inclusive o filho dele. Então, essa discussão é bastante importante. Se o plano diretor passa pela água, passa pelo interesse de desenvolvimento que seja sustentável, né? É um momento bastante importante. E eu trago esse depoimento como um técnico que vê com bons olhos e com entusiasmo essa vontade de participação, porque não é realidade em nosso país. Então o Vinhedo está de parabéns nesse sentido. Não é meu papel fazer isso, mas eu vou fazer quebrando o protocolo. Está de parabéns porque participa, tem essa opinião crítica. E claro que nós técnicos temos um grande desafio de confrontar aquilo que é a sugestão com o que nós temos de política pública. Então tem algumas questões que não são contempladas na legislação, né? E tem outras que são bastante pertinentes. E também, claro, nós vamos entender que em alguns momentos aquilo que é a nossa opinião com veemência, às vezes ela não é contemplada pela maioria, né, no processo democrático. Então, de repente, a nossa preposição acaba não preponderando, né? Então, o processo democrático também tem disso, né? Então, esse é o desafio que nós temos. Concordo com eles. Dois grupos para lá, a simplesmente sumiu. Por isso, deixa eu botar atenção no grupo 3, que eu faço parte do 3, e no grupo 4. Não se trata de uma opinião, se trata de um fato. A cidade está numa crise hídrica séria que vai se agravar. Isso é fato. Não é como antes fosse uma opinião e embora para casa, mas não é. E além de tudo, acho fundamental que esse é o momento de nós colocarmos essa nossa angústia. Isso não foi contemplado, coloca lá, né? Porque é o momento da empresa poder corrigir isso que eventualmente e além disso, nós estamos no momento preliminar, né? Então, a partir do momento que se entrega uma versão do plano diretor e diz isso é definitivo e a grande maioria diz não contemplou o que nós discutimos, isso é grave. Então, para que o plano seja efetivo, nós precisamos da competência técnica da nossa equipe, nós precisamos da participação efetiva da comunidade e nós precisamos da vontade política do poder público, né? Então, esse casamento dessa tríade é muito importante para que efetivamente nós tenhamos um plano diretor que não vai ser perfeito. Dentro da gestão ambiental tem um princípio muito importante que é a melhoria contínua. Possivelmente o plano que se elabora agora, que se revisa agora é melhor do que o que se apresenta. Não é que o que está aí é ruim, mas é melhoria contínua. E o plano que se revisa daqui a 10 anos vai ser melhor do que esse que nós coletivamente aqui elaboramos, né? Mas é importante que essas angústias sejam colocadas para que nós ampliemos a versão preliminar, contemplando tudo aquilo que foi discutido. Bom, pessoal, vai ficar disponível então esse nosso entendimento, ressaltando que é um entendimento nosso a partir do que vocês colocaram. Achamos justo fazer essa devolutiva ao invés de promover todos aqueles debates que foram riquíssimos, passar algumas semanas e a gente chegar com propostas ou com coisas bem avançadas. A gente achou interessante ter esse momento de devolver para vocês tudo que a gente entendeu. E agora então a gente abre, a gente fica muito feliz, como o Elton colocou, com essa vontade de ampliar o processo participativo, em vez de correr com o trabalho, mas de ampliar o processo, pegar esse nosso material, se debruçar em cima dele. A gente pede, por favor, que vocês façam isso. E a gente fica à disposição, então, nessas próximas semanas, para tirar qualquer dúvida ou para acrescentar o que foi catalogado das oficinas, assim como já foram colocadas algumas questões. Se houverem outras, a gente fica à disposição.
Eu acho que a gente podia fazer o seguinte: semana que vem a gente cumpre a agenda com o Pino. Segunda-feira, dia 26. Hoje vai dar outra segunda-feira, vai ser dia 5, se não me engano. Dia 2 é feriado. Vamos fazer na terça-feira? A gente começa esses debates? Não. Se segunda-feira é feriado, terça tem expediente normal, é isso? O dia volta ao normal. Segunda-feira, tá. Então a gente vai pular, né? Semana da Páscoa é melhor a gente pular, né? Melhor a gente pular e fazer na outra semana. Aí na outra segunda-feira, certo? Dia 1º, cai no domingo. Dia 2 é feriado. Então, Então na terça-feira, tudo bem na terça-feira a gente quer tomar? Não, dia 26 eu tenho pira. Dia 26 agora, segunda-feira que vem, eu tenho pira. Aí na outra semana, fica para terça-feira, não sei que dia que é. Uma semana. Tá. Eu vou confirmar o espaço na terça-feira aqui, que é dia 3. Dia 3, a gente tem que confirmar, né? Mas eu acho que não vai ter problema não. Mas aí a gente entra em contato, a gente tem uma semana. Então, segunda-feira agora, que entra, a gente retoma com a exposição do Pina, do arquiteto. Ok? Gente. Delegados, hoje eu vi uma coisa triste na cidade de São José dos Campos, em Jacareí. Fazia tempo que eu não via. Uma cidade que é organismo vivo, eu vi uma invasão numa fazenda ali na Carvalho Pinto. Uma invasão numa fazenda, mais de 100 caras no pasto com corda marcando os terrenos e já abrindo a rua. Fica abismado com isso. E Jacareí